Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos ouvir 2 Crônicas 28, 29 e o Salmo 80. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Segundo Crônicas, capítulo 28. O reinado de Acaz de Judá. Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas aos Baalins. Também queimou incenso no vale de Ben-Hinom e queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e fizeram uma grande multidão de prisioneiros que foram levados para Damasco. Acaz também foi entregue nas mãos do rei de Israel, que lhe impôs grande derrota. Num só dia, Peca, filho de Remalias, matou em Judá 120.000, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Zicre, homem valente de Efraim, matou Maazéias, filho do rei Asricão, alto oficial do palácio, e Elcana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200.000, mulheres, filhos e filhas. Saquearam também muitos despojos que levaram para Samaria. O profeta Odede. Havia em Samaria um profeta do Senhor cujo nome era Odede. Ele saiu ao encontro do exército que voltava para Samaria e lhe disse: Eis que o Senhor, o Deus dos seus pais, ficou irado com Judá e os entregou nas mãos de vocês. E vocês os mataram com tamanha raiva que chegou até os céus. Agora vocês estão querendo fazer dos filhos de Judá e de Jerusalém os seus escravos e as suas escravas. Será que vocês não são culpados diante do Senhor, seu Deus? Agora escutem o que vou dizer e mandem de volta os prisioneiros que vocês fizeram entre os seus irmãos, porque o furor da ira do Senhor está sobre vocês. Então alguns dos chefes dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilimote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, se levantaram contra os que voltavam da guerra e lhes disseram: Não tragam esses prisioneiros para cá, porque vocês estão querendo aumentar ainda mais os nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor. A nossa culpa já é grande e o furor da ira do Senhor está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os prisioneiros e o despojo diante dos chefes e de toda a congregação. Os homens que foram citados nominalmente se levantaram, cuidaram dos prisioneiros e com as roupas que estavam no meio dos despojos, vestiram todos os que estavam nus. Deram-lhes roupas, sandálias, comida, bebida e os ungiram. Fizeram montar em jumentos todos os que estavam fracos e os levaram até Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Acaz pede socorro aos assírios. Naquele tempo o rei Acaz mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, porque de novo os edomitas tinham vindo e derrotado Judá, levando alguns prisioneiros. Também os filisteus atacaram as cidades da Cefelá e do sul de Judá. Tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Timna e suas aldeias, e Ginzo e suas aldeias, e ficaram morando ali. Porque o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acaz, porque este havia permitido que Judá
caísse em imoralidade e foi completamente infiel ao Senhor. O rei Tiglat-Pileser da Assíria atendeu o pedido de Acaz, porém, em vez de ajudá-lo, deixou-o num aperto ainda maior, porque Acaz pegou objetos da casa do Senhor, do palácio real e das casas dos príncipes e os deu ao rei da Assíria. Porém, isso não lhe serviu de nada. A idolatria de Acaz. No tempo da sua angústia, foi ainda mais infiel ao Senhor. Ele mesmo, o rei Acaz, ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o derrotaram, pois pensava: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que ajudem a mim também. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo o Israel. Acaz ajuntou os utensílios da casa de Deus, os quebrou em pedaços e fechou os portões da casa do Senhor. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Em cada cidade de Judá, construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. A morte de Acaz. Quanto aos demais atos de Acaz e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Acaz morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 29. O reinado de Ezequias de Judá. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo que é impuro, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objetos de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com os seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Os levitas purificam o templo. Então se levantaram os seguintes levitas: Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, dos filhos de Merari, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Gerson, Sinri e Jeuel, dos filhos de Elisafã, Zacarias e Matanias, dos filhos de Asaf, Jeuel e Simei, dos filhos de Emã, Semaías e Uziel, dos filhos de Jedutum. Congregaram os seus irmãos, santificaram-se e vieram cumprindo a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar
e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, todas as coisas impuras que encontraram no templo do Senhor. E os levitas pegaram essas coisas e as levaram para fora, ao vale do Cedron. Começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia do mês chegaram ao pórtico do Senhor. Em 8 dias santificaram a casa do Senhor, e no 16º dia do mês terminaram. Então foram falar com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, bem como o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, em sua infidelidade, jogou fora durante o seu reinado, nós já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias restabelece o culto. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os chefes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. E ordenou aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes pegaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes diante do rei e da congregação, e estes puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e, com o sangue, fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo o Israel, porque o rei havia ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo o Israel. Também pôs os levitas da casa do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por meio de seus profetas. Os levitas estavam em pé com os instrumentos musicais de Davi, e os sacerdotes tinham as trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem o holocausto sobre o altar. No momento em que começou o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto até findar-se o holocausto. Depois que eles terminaram de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Ezequias tomou a palavra e disse: agora vocês se consagraram ao Senhor. Venham e tragam sacrifícios e ofertas de ação de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ação de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isto em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não conseguiam tirar a pele de todos os holocaustos. Por isso, os seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor.
Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo, porque esta obra foi feita em pouco tempo. Salmo 80. Oração pela restauração de Israel. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, testemunho de Asaf. Salmo. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer, tu lhe deste pão de lágrimas, e para beber, pranto em abundância. Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, preparaste-lhe o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas? O javali da selva a devasta, e os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. Foi cortada, foi queimada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre 2 Crônicas 28, 29 e o Salmo 80, o que nos levam por um caminho de queda, restauração e clamor. Em 2 Crônicas 28 e 29, vemos dois reis com atitudes completamente opostas. E em Salmo 80, encontramos um clamor sincero por restauração. Tudo isso nos ensina que não importa quão longe tenhamos ido, Deus ainda pode nos levantar. 2 Crônicas capítulo 28 nos apresenta Acaz, um rei que se afastou completamente de Deus. Ele construiu altares a deuses pagãos, sacrificou seus próprios filhos e levou Judá à grande decadência espiritual e militar. Mesmo diante das derrotas, Acaz endureceu o coração e continuou a buscar ajuda em lugares errados. Esse capítulo nos mostra que o sofrimento não transforma quem não está disposto a se arrepender. A dor pode nos levar para mais perto de Deus, ou ainda mais longe, dependendo da resposta do nosso coração. 2 Crônicas capítulo 29 apresenta um contraste lindo com a história anterior. Agora reina Ezequias, filho de Acaz, e ele faz exatamente o oposto do pai. Logo no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas do templo, restaurou a adoração
e convocou os levitas a se consagrarem. A resposta do povo foi imediata. Houve purificação, restauração e uma nova aliança com Deus. Este capítulo nos mostra que não importa o que veio antes, sempre é possível recomeçar com Deus quando há sinceridade e entrega. O Salmo 80 é um salmo de súplica profunda. O povo reconhece que está sofrendo e clama por restauração. Esse salmo nos ensina que quando não sabemos o que fazer, podemos orar: Senhor, restaura. Ele é o pastor que cuida, o Deus que ouve, o Pai que volta seu rosto para nós com graça. Refletindo sobre esses textos, 2 Crônicas 28 nos mostra que a dureza do coração diante da dor só nos afasta mais de Deus. O arrependimento é sempre o primeiro passo da mudança. 2 Crônicas 29 nos lembra que a fidelidade pode começar hoje. Não importa o passado da família ou da nação. Se houver aliança com Deus, há restauração. O Salmo 80 nos ensina a clamar com fé. Mesmo em meio ao caos, Deus ainda nos ouve e nos restaura com seu amor. Que hoje a gente escolha o caminho de Ezequias, abrir as portas do coração, limpar o que precisa ser limpo e fazer aliança com o Senhor novamente. Que a nossa oração seja como a do Salmo: restaura-nos, ó Deus. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima.